Dudu, o pessoal, quando eu postei que você vinha no Eles que Lutam, o pessoal falou, você tem que fazer aquela pergunta, e chegou aquele momento, e acho que é bom até pra você esclarecer. Claro. Que é a pergunta da sua saída do SBT. O boato que ficou é que você tinha feito as suas necessidades lá no camarim, pegaram uma toalha que estava... Você jogou a toalha lá, se limpou História com a toalha, maluca, né? jogou atrás do bem micro-ondas. específica. Dudu, essa história é verdade ou é fake news? Fake news, mais uma que inventaram de tantas, mas eu já estava acostumado com fake news desde o primeiro dia que eu estreiei lá. Aliás, posso te contar aqui a primeira fake news que me surpreendeu? Foi quando eu estava passando no corredor do SBT e estava ligado à tarde, porque no começo, quando eu apresentava o jornal, eu também fazia o Homem do Saco no programa Fofocando. Aí, à tarde, eu estava lá antes de começar o Fofocando, de repente, pum, tava lá, ligado na Sônia Abrão, aí tava no GC, assim... Dudu Camargo é visto chorando nos bastidores após críticas. Eu falei, meu Deus, eu tô tão feliz realizando um sonho, se eu estivesse chorando era de alegria. Né? Claro, na época teve muitas críticas, mas como eu expliquei pra você, parece que as que não me afetaram, porque eu tava realizando um sonho. Então, dali em diante, aí eu comecei a me revoltar, porque vi que é tudo pelo clique, pelo like, pela audiência, e muitas vezes inventa mentira, ou até a fonte da pessoa é uma fonte de dentro. Então, imagina um diretor ligando pra você e falando uma coisa. Você vai talvez confiar, porque, né? É o diretor, mas talvez aquele diretor tenha uma intenção por trás de inventar uma notícia sua pra denigrir sua imagem, por aí vai. Então, essa aí do camarim foi exatamente isso. Agora, Dudu, você saiu do SBT. Por que você saiu do SBT? Boa. Porque o Silvio Santos deixou a administração da emissora e no finalzinho de 2022. Ele gravou o último programa em setembro. Eu tive com ele pessoalmente nesse último dia. E, claro, que ele não se preparou ou não preparou ninguém, porque o Silvio também ele é muito do de repente. Mas não foi nem pela questão dele. A família, para preservar o Silvio, afastou ele não só do vídeo, mas também da administração. Então o Silvio não tem mais voz ativa dentro da empresa. Porque se fosse outros tempos, ele sabe que eu sou um profissional de resultado. Ele não ia deixar. Entendeu? Mas, infelizmente, se mudou a administração, o público tem sentido isso, essa mudança de administração, chegou ao público, você não engana público de televisão aberta. Os caras sabem mesmo, porque vira e mexe, depois da minha saída, o que eu recebi de áudio, de mensagem, de senhorinha e de gente, de jovem e tal, falando, pô, mudou lá o SBT, tá diferente a coisa, a programação tá diferente. Então eles sentiram a essência Silvio Santos, que acabou. Lá dentro do SBT. Né? E foi muito marcante esse final, porque no último jogo das 3 pistas que o Silvio gravou no programa dele, ele gravou competindo comigo. Sim. Que foi a Silvinha apresentando e ele competindo. Foi o último 3 pistas que ele gravou. E nessas 3 pistas, algo me marcou muito, que foi a entrada do Silvio Ele começou a comandar o quadro, falou, hoje Silvinha que vai apresentar, porque eu vou jogar com esse aqui. Esse que não é meu filho, aliás, vocês sabem que eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu queria que fosse tão bonito e inteligente igual este garoto. Pode entrar, Dudu Camargo. Isso foi uma apresentação que eu não esperava e que ele me surpreendeu positivamente, porque o Silvio, eu conheço do palco, ele brincava muito, fazia gozação e tal, mas ele fazer esse tipo de apresentação me marcou muito. Mas ali nós estávamos tendo o melhor do Silvio Santos, que era o Silvio já com uma certa idade, onde ele estava ali aberto. Inclusive, ele elogiou o Datena quando ele jogou 3 pistas, elogiou que chegou a emocionar o Datena. Então, o Silvio estava ali fazendo os últimos programas, apresentando, e essa frase me marcou muito. Então, as pessoas sabiam do resultado que eu dava, muitas me param hoje na rua e falam, Dudu, você devia estar no jornal e tal. Então, o Silvio Santos saiu, e aí eles fazem o que querem. Fazem o que querem. Você acha que foi uma perseguição? Porque... Não, foi desde o início. Pra vocês terem uma ideia, na minha primeira semana de jornal, uma pessoa próxima do Silvio falou assim, o Dudu, eu tava te elogiando pro Silvio, o Silvio virou pra mim e falou, mas já estão querendo tirar o garoto. Então, desde a minha primeira semana. Só que até então não consegui, porque tinha o Silvio administrando na TV. E o Silvio valorizava o profissional que dava resultado. Ele saindo, se mudou muita coisa. Tanto é que não saiu só eu. Outras pessoas, diretores aí que estavam há 43 anos da emissora, foram desligados. Apresentadoras que tinham DNA SBT desde o início e que saíram também. Então, muita coisa se mudou. Mas isso é normal. Quando eu trabalhava em uma TV de Minas, que eu nem contrato tinha, nem salário, eu pegava, fazia lá uma participação no programa da rádio e fazia na TV. Aí, como eu era menor de idade naquela época, trocou-se a direção do grupo
E aquele diretor que tinha me aberto as portas saiu. Aí entrou uma nova diretora, ela falou, olha, você é muito bom e tal, mas a gente não interessa ficar com você, até porque a gente não consegue te remunerar e não tem como te contratar pela tua idade e tal. Então, Mas rolou como sempre você isso. acha que surgiu essa história tão mirabolante assim como na outras, mídia? né? Como outras. Essa, a gente não precisa ir longe. A mais recente foi essa da Fazenda, que inventaram lá, falando, olha, ele entrou em negociação de contrato, pediu pra fazer tal coisa. Mas é que essa é muito específica, né? o que A muita gente história da questionou, toalha no micro-ondas. Gente do céu. Mas talvez a intenção era justamente essa, de fazer uma história que não seria mais uma, que seria uma história que iria viralizar. A camareira viu e denunciou você. E vale que antes de eu sair, uma outra jornalista que era a oportunidade dada pelo Silvio, uma vez desligaram ela. Aí, olha como é a coisa. A surdina, né? Os planos por trás de uma saída de alguém, às vezes tem muita coisa por trás. Aí pegou, a jornalista saiu, foi desligada. Aí o Silvio descobriu. Isso antes do Silvio sair da administração. Aí mandou recontrataram. Aí depois demitiram ela por debaixo dos panos. Tanto é que você não ouviu falar, não vou falar o nome dela por ética aqui, mas depois você não ouviu falar sobre a demissão dela, ou seja, foi uma demissão. Agora não, agora como o Silvio não tem mais voz ativa, aí pode demitir quem for fazer o que quiser, como estão fazendo, né? É. Estão fazendo.